Uma garçonete sussurrou algo no ouvido de um homem humilde que estava prestes a assinar um contrato. Em segundos, o restaurante inteiro ficou em choque. O que ela viu naquele papel mudou vidas para sempre. O silêncio no restaurante Vila de Ouro era tão pesado que parecia cortar o ar. Esperança segurava a bandeja com força, seus dedos tremendo, enquanto observava a cena que estava prestes a destruir uma vida. O homem simples à sua frente, Tomás, estava com a caneta suspensa sobre um papel que ela sabia ser muito mais perigoso do que ele imaginava. Sem pensar duas vezes, ela se aproximou e sussurrou em seu ouvido: Senhor, pelo amor de Deus, não assine isso. O restaurante inteiro parou. Talheres pararam no ar, conversas morreram instantaneamente, e todos os olhares se voltaram para aquela mesa no canto. O empresário bem vestido, Armando, que estava sentado do outro lado da mesa, ficou vermelho de raiva. Suas mãos se fecharam em punhos enquanto ele olhava para a garçonete, como se ela tivesse acabado de cometer o pior crime possível. Que ousadia é essa? Gritou Armando, levantando-se bruscamente da cadeira. Você é apenas uma garçonete. Como se atreve a se meter em assuntos que não entende? Sua voz ecoou pelo salão, fazendo alguns clientes se encolherem em suas cadeiras. Uma senhora idosa na mesa ao lado murmurou para o marido: Que homem grosseiro tratando a moça assim. Esperança sentiu as pernas ficarem fracas, mas não recuou. Há 3 anos trabalhando naquele lugar, ela nunca havia se metido nos negócios dos clientes. Sempre foi a garçonete silenciosa, educada, que servia os pratos e sumia sem ser notada. Mas algo naquele documento a fez quebrar todas as regras. Suas mãos tremiam tanto que ela quase derrubou a bandeja. Mas seus olhos permaneceram firmes no papel sobre a mesa. Eu posso estar errada, senhor, ela disse com a voz embargada, dirigindo-se a Tomás. Mas esse documento não é o que ele está dizendo que é. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, não de medo, mas de uma dor profunda que ela carregava há anos. Por favor, leia com atenção antes de assinar. Tomás, um homem de aparência humilde com roupas simples e remendadas, olhou para Esperança com surpresa. Seus olhos eram gentis, mas havia algo neles que a maioria das pessoas não conseguia enxergar. Ele colocou a caneta sobre a mesa e segurou suavemente a mão da garçonete, que ainda tremia. Menina, disse ele com uma voz calma que contrastava completamente com o caos ao redor. Me diga o que você viu. Armando explodiu novamente, batendo a mão com força sobre a mesa e fazendo os copos saltarem. Isso é um absurdo. Ela não entende nem português direito, quanto mais inglês. Esse contrato é simplesmente a compra do seu terreno, como combinamos. Pare de perder tempo com essa... Ele gesticulou descontroladamente em direção à Esperança, procurando palavras ofensivas. Cuidado com suas palavras. A voz de Tomás mudou completamente. Ainda era baixa, mas havia nela uma autoridade que fez Armando parar no meio da frase. O restaurante ficou ainda mais silencioso, se isso fosse possível. A menina está tentando me ajudar. Deixe-a falar. Esperança enxugou as lágrimas com as costas da mão, tentando se recompor. O gerente do restaurante, Sr. Marcelo, se aproximou nervosamente, claramente preocupado com a confusão que estava se formando em seu estabelecimento. Esperança, ele sussurrou. Talvez seja melhor você voltar para a cozinha. Deixe os senhores resolverem seus negócios. Não, disse Tomás firmemente, sem tirar os olhos da garçonete. Ela fica. Quero ouvir o que ela tem a dizer. Um murmúrio percorreu o restaurante. Os outros clientes não conseguiam mais fingir que não estavam prestando atenção. Uma família na mesa próxima havia parado completamente de comer. O homem sussurrou para a esposa. Que estranho. Por que uma garçonete se arriscaria assim? Esperança respirou fundo, sabendo que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria volta. Senhor Tomás, ela começou, sua voz ganhando força. Eu estudei alguns anos de direito antes de ter que parar para trabalhar. Esse documento, ela apontou para o papel com mãos ainda trêmulas. Não é um contrato de compra e venda. Mentirosa! Armando gritou, sua face ficando púrpura. Você está inventando isso? Uma garçonete que estudou direito? Que piada é essa? Mas Esperança continuou, as palavras saindo como uma enxurrada. É um documento que pode ser interpretado de 2 formas.
Em português parece um contrato simples, mas em inglês é uma confissão criminal disfarçada. Quem assinar pode estar confessando ter cometido crimes sem saber. Está escrito em inglês jurídico muito técnico, mas eu reconheço alguns termos. Meu pai... Sua voz quebrou. Meu pai era advogado. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Armando ficou pálido, todas as cores sumindo de seu rosto. Tomás pegou o documento e começou a lê-lo mais atentamente, seus olhos percorrendo cada linha com uma concentração que surpreendeu a todos. Interessante, murmurou Tomás, uma expressão estranha cruzando seu rosto. Muito interessante mesmo. O casal da mesa ao lado se entreolhou. A mulher sussurrou. Será que é verdade? Por que alguém faria uma coisa dessas? Armando tentou recuperar a compostura, mas sua voz traiu seu nervosismo. Isso é absurdo. A garçonete está claramente confusa. O documento é simples. Eu mesmo redigi. Você redigiu? Tomás interrompeu, levantando os olhos do papel. Havia algo diferente em sua postura agora, como se uma máscara estivesse sendo removida lentamente. Que interessante que você mencione isso. Esperança sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia algo na voz de Tomás que ela não conseguia identificar, mas que a fazia lembrar de seu pai. A forma como ele falava, a maneira como analisava as palavras. Senhor, ela disse hesitante. O senhor entende bem de inglês? Tomás sorriu, mas não era um sorriso feliz. Era o sorriso de alguém que acabara de descobrir algo terrível e ao mesmo tempo confirmado suas piores suspeitas. Menina, ele disse colocando o documento sobre a mesa. Eu não apenas entendo de inglês. Eu entendo muito bem de documentos como este. Ele se virou para Armando, que agora estava visivelmente suando. Eu entendo de homens que usam contratos enganosos para prejudicar pessoas inocentes. O restaurante inteiro prendeu a respiração. Senhor Marcelo estava parado a alguns metros de distância, sem saber se deveria chamar a polícia ou apenas observar aquela situação bizarra se desenrolar. Armando tentou rir, mas o som que saiu foi forçado e histérico. Você está delirando, homem. É só um contrato simples. Assine logo e acabemos com essa palhaçada. Palhaçada? Tomás repetiu lentamente, levantando-se de sua cadeira. Quando ele se endireitou completamente, pareceu ganhar 10 centímetros de altura. Sua postura mudou completamente, e de repente não parecia mais o homem simples e humilde que havia entrado no restaurante. A única palhaçada aqui, Armando, é você pensar que eu não reconheceria seu método. Esperança ofegou. Como Tomás sabia o nome completo de Armando? Ela tinha certeza de que eles não haviam se apresentado formalmente. Seu método? Armando gaguejou, começando a recuar. Sim, Tomás disse, sua voz agora clara e autoritária, ecoando pelo restaurante silencioso. O mesmo método que você tem usado para enganar e prejudicar pessoas inocentes. O restaurante explodiu em murmúrios chocados. Algumas pessoas se levantaram de suas cadeiras, outras pegaram seus celulares. A família com crianças rapidamente pediu a conta e se dirigiu para a saída. Esperança sentiu suas pernas cederem e se apoiou na parede. O que estava acontecendo ali? Armando estava agora completamente branco, tremendo. Você não sabe do que está falando. Eu nunca... Nunca o quê? Tomás interrompeu, dando um passo em direção a ele. Nunca usou contratos enganosos para se aproveitar da boa-fé das pessoas? Nunca se beneficiou da confiança e da ignorância dos outros para conseguir o que queria? A voz de Tomás ecoou pelo restaurante como um trovão. Nunca prejudicou pessoas que confiaram em você usando exatamente esse mesmo tipo de documento? Esperança sentiu o mundo girar ao seu redor. Aquelas palavras, havia algo familiar nelas. Algo que tocava uma ferida profunda em seu coração. Senhor, ela sussurrou. Como o senhor sabe tudo isso? Ele se virou para ela, e em seus olhos havia uma dor profunda, mas também uma determinação férrea. Porque eu já vi esse tipo de documento antes, menina, ele disse suavemente. E eu sei o que homens como Armando são capazes de fazer com eles. O restaurante ficou em completo silêncio. Armando estava agora encostado na parede, seus olhos saltando de Tomás para Esperança e de volta para Tomás, como um animal encurralado. E então, Tomás disse as palavras que mudaram tudo. Meu nome verdadeiro é Tomás Eduardo Mendoza,
E eu passei os últimos 3 anos investigando homens como você. O nome ecoou pelo restaurante Vila de Ouro como um tiro no silêncio da madrugada. Tomás Eduardo Mendoza. Esperança sentiu suas pernas falharem completamente e ela teve que se apoiar na mesa para não desabar no chão. Aquele nome, ela havia escutado tantas vezes em casa, sempre pronunciado com o maior respeito e admiração por seu pai. Mendoza, ela sussurrou, as palavras saindo como um sopro de ar de seus pulmões. Papai sempre falava do investigador Mendoza. Dizia que o senhor era o homem mais dedicado à justiça que já conheceu. Armando estava encostado na parede, seu rosto uma máscara de terror puro. Suas mãos tremiam tanto que ele não conseguia controlá-las, e pequenas gotas de suor escorriam pela sua testa. O homem que pensava estar enganando com facilidade não era apenas alguém comum. Era alguém que havia dedicado sua carreira inteira a combater pessoas exatamente como ele. Isso é impossível. Armando gaguejou, sua voz saindo como um chiado. Mendoza desapareceu há 3 anos. As pessoas diziam que ele havia desistido, que tinha saído do país. Eu não desisti. Tomás interrompeu, dando mais um passo em direção a Armando. Eu apenas mudei de estratégia. Às vezes, para pegar os criminosos mais espertos, você precisa descer ao nível deles. Os outros clientes do restaurante estavam agora completamente absortos na situação. Ninguém pensava mais em comida ou em conversas casuais. Sr. Marcelo havia discretamente trancado a porta da frente e colocado a placa de fechado, percebendo que algo muito mais sério estava acontecendo ali. Uma senhora idosa na mesa do canto sussurrou para o marido. Meu Deus, Vicente, esse homem é um herói de verdade. Mas sua expressão logo mudou para preocupação quando ela percebeu a gravidade real da situação. Esperança enxugou as lágrimas dos olhos, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Senhor Mendoza, ela disse, sua voz ganhando força. Meu pai sempre falava sobre o trabalho que o senhor fazia. Ele dizia que o senhor estava atrás de pessoas muito perigosas. Seu pai estava certo. Tomás confirmou, sua voz carregada de uma seriedade que fez todos no restaurante prestarem ainda mais atenção. E uma dessas pessoas está bem aqui na nossa frente. As palavras atingiram Esperança como uma revelação. Durante 3 anos ela havia se perguntado por que seu pai parecia tão preocupado nos últimos meses de vida. Por que ele trabalhava até tarde? Porque às vezes ela o encontrava estudando documentos em inglês na mesa da cozinha. Papai estava ajudando o senhor, ela disse, não como uma pergunta, mas como uma descoberta dolorosa. Ele estava investigando esses contratos falsos. Tomás se virou para ela, e em seus olhos havia uma ternura que contrastava completamente com a firmeza que ele dirigia a Armando. Eduardo Santana era um dos advogados mais brilhantes que já conheci, menina. Ele descobriu o padrão antes de mim. Armando tentou se mover em direção à porta, mas Tomás nem precisou olhar para ele. Não se mova, Armando. Você não vai a lugar nenhum. O tom de comando na voz do investigador fez Armando congelar no lugar. Era a voz de alguém que havia passado anos lidando com criminosos, que sabia exatamente como controlá-los. Meu pai descobriu o padrão. Esperança repetiu. As peças do quebra-cabeça começando a se encaixar em sua mente. Por isso ele estava estudando inglês nos últimos meses. Por isso ele ficava acordado até tarde, revisando documentos. Eduardo era meticuloso. Tomás continuou sem tirar os olhos de Esperança. Ele havia identificado pelo menos 8 casos suspeitos de pessoas que assinaram contratos similares e depois sofreram consequências terríveis. Pessoas que perderam suas casas, seus negócios, algumas que até mesmo... Ele parou, percebendo que talvez fosse demais para Esperança ouvir. Que o quê? Ela insistiu, sua voz firme. Senhor Mendoza, eu preciso saber a verdade. Tomás respirou fundo. Algumas que perderam suas vidas por causa desses documentos fraudulentos. O restaurante ficou em silêncio absoluto. Até mesmo o som dos pratos sendo lavados na cozinha havia parado. Esperança sentiu um frio no estômago, mas sua determinação só cresceu. E o que aconteceu com meu pai? Ela perguntou, embora já soubesse que não ia gostar da resposta. Tomás fechou os olhos por um momento, claramente lutando com uma dor antiga. Eduardo estava prestes a apresentar todas as evidências. Tínhamos marcado um encontro para a manhã seguinte.
Ele iria ao tribunal com tudo que havíamos descoberto. Mas ele nunca chegou lá, Esperança completou, as lágrimas voltando a correr por seu rosto. Não, Tomás confirmou. Na noite anterior ao encontro, ele sofreu um acidente de carro. O veículo saiu da estrada numa curva que ele havia feito milhares de vezes. A polícia disse que foi fadiga, que ele havia dormido no volante. Armando estava agora suando profusamente, seus olhos saltando nervosamente entre Tomás e a porta. Mas ele não se atrevia a se mover, percebendo que estava completamente encurralado. Mas o senhor não acreditou nisso, Esperança disse. Eduardo me ligou naquela noite, pouco antes do acidente, Tomás revelou. Ele disse que havia descoberto algo importante, algo que mudava tudo. Disse que ia passar na minha casa no caminho para o tribunal na manhã seguinte. O homem que havia entrado no restaurante, Vicente, segurou a mão da esposa com força. Que situação terrível, ele murmurou, alto o suficiente para ser ouvido por todos. O que papai descobriu? Esperança perguntou, sua voz agora firme e determinada. Tomás olhou diretamente para Armando, que estava ficando cada vez mais pálido. Ele descobriu a identidade do homem por trás de todos os contratos fraudulentos. Descobriu quem estava orquestrando todo o esquema. Esperança seguiu o olhar de Tomás até Armando, e a verdade a atingiu como um raio. Era ele, ela sussurrou. Armando é quem estava fazendo isso. Isso são apenas suposições. Armando gritou desesperadamente. Vocês não têm provas de nada. Eduardo Santana morreu em um acidente. Eu nem mesmo conhecia o homem. Tomás sorriu, mas era um sorriso frio como gelo. Ah, mas você conhecia Armando, e eu posso provar isso. Ele colocou a mão no bolso interno de seu casaco simples e retirou um envelope amarelado pelo tempo. Eduardo me deixou isto na noite em que morreu. Disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria encontrar você e usar estas informações. O envelope pousou na mesa com um som que pareceu ecoar por todo o restaurante. Armando olhou para ele como se estivesse vendo uma serpente venenosa. O que é isso? Esperança perguntou. Fotografias, Tomás respondeu. Documentos, gravações. 3 anos de evidências que Eduardo coletou secretamente. Ele sabia que sua vida estava em perigo. Então ele se certificou de que a verdade sobreviveria mesmo se ele não sobrevivesse. Esperança se aproximou da mesa, olhando para o envelope como se ele contivesse todas as respostas que ela havia procurado por 3 anos. Meu pai sabia que ia morrer. Ele sabia que estava correndo riscos, Tomás admitiu. Mas ele também sabia que não podia parar. Muitas famílias inocentes estavam sofrendo por causa dos esquemas de Armando. Um jovem casal que estava jantando na mesa próxima havia discretamente começado a gravar a conversa com o celular. A mulher sussurrou para o marido. Isso precisa ser documentado. Essa história é importante. Armando percebeu que estava perdendo todas as suas opções de fuga. O desespero em seus olhos era palpável. Mesmo que Eduardo suspeitasse de mim, ele está morto há 3 anos. Como vocês vão provar qualquer coisa agora? Tomás e Esperança se entreolharam. E pela primeira vez desde que a conversa começou, ambos sorriram. Não sorrisos felizes, mas sorrisos de pessoas que sabiam algo que seu oponente não sabia. Armando, Tomás disse lentamente, você realmente acredita que passei 3 anos desaparecido sem continuar a investigação que Eduardo começou? Ele colocou a mão no outro bolso e retirou um segundo envelope, este mais novo e mais grosso. Contratos que você fez outras pessoas assinarem nos últimos 3 anos. Registros bancários das transações suspeitas. Depoimentos de famílias que foram prejudicadas. E o melhor de tudo, Esperança acrescentou, sua voz agora clara e confiante. Eu não trabalho como garçonete por acaso. Armando a encarou com horror crescente. O que isso significa? Esperança endireitou os ombros e de repente parecia muito mais madura que seus 20 e poucos anos. Significa que durante estes 3 anos, enquanto eu servia mesas e sorria educadamente, eu estava observando cada cliente que entrava aqui, esperando pelo dia em que um homem chamado Armando viesse tentar usar o mesmo truque que usou no meu pai. Você sabia quem eu era? Armando gaguejou. Eu sabia exatamente quem você era, ela confirmou. E eu estava esperando por este dia há 3 longos anos. O restaurante ficou em silêncio total.
Todos podiam sentir que estavam presenciando algo histórico, um momento de justiça que havia sido 3 anos em preparação. E então, para o choque de todos, Esperança revelou o último segredo. Eu posso não ter terminado meus estudos de direito ainda, mas passei 3 anos estudando cada caso que meu pai investigou, cada documento fraudulento que Armando criou. E hoje, finalmente, temos ele fazendo exatamente o que esperávamos que ele fizesse. A revelação de Esperança ecoou pelo restaurante Vila de Ouro como uma bomba que acabara de explodir. 3 anos de preparação. 3 anos esperando por este momento exato. Armando estava agora completamente encurralado, sua face alternando entre o branco pálido do terror e o vermelho da raiva desesperada. Vocês planejaram tudo isso? Ele gaguejou, suas mãos tremendo incontrolavelmente, enquanto tentava processar a magnitude da armadilha na qual havia caído. Isso é uma conspiração, uma armação. Tomás se aproximou mais um passo, sua presença agora dominando completamente o ambiente. Não havia mais nada do homem simples e humilde que havia entrado no restaurante. Este era o investigador Tomás Eduardo Mendoza em toda a sua autoridade e determinação. Conspiração? Ele repetiu, sua voz cortando o ar como uma lâmina afiada. A única conspiração aqui foi a que você orquestrou contra pessoas inocentes durante anos. A única armação foi a que você usou para destruir famílias inteiras. Esperança enxugou as lágrimas dos olhos, mas agora eram lágrimas diferentes. Não mais de dor ou confusão, mas de uma mistura intensa de alívio, raiva e determinação que ela havia reprimido por 3 longos anos. Sabe o que é mais impressionante, Armando? Ela disse, sua voz ganhando uma força que surpreendeu até ela mesma. Durante todo este tempo, você continuou vindo aqui. Continuou comendo nos mesmos lugares, frequentando os mesmos ambientes, como se nada tivesse acontecido. Como se a morte do meu pai fosse apenas mais um obstáculo removido do seu caminho. Os outros clientes do restaurante estavam agora completamente hipnotizados pela situação. Vicente, o homem que estava jantando com a esposa, sussurrou. Esta moça é muito corajosa. Imaginem a força que ela teve para aguentar 3 anos esperando por este momento. Sua esposa Maria respondeu em voz baixa. E pensar que ela servia comida para o assassino do próprio pai durante todo esse tempo. Como ela conseguiu? Senhor Marcelo, o gerente, estava parado próximo ao balcão, suas mãos apertando nervosamente um pano de prato. Ele havia sempre gostado de Esperança. Era uma funcionária dedicada, pontual, sempre educada com os clientes. Agora ele entendia por que ela às vezes ficava tensa quando certos clientes apareciam. Por que ela sempre prestava tanta atenção aos documentos que as pessoas deixavam sobre as mesas. Armando tentou uma última cartada desesperada. Mesmo que vocês tenham alguma evidência contra mim, isso não prova que eu matei Eduardo Santana. Ele morreu em um acidente. A polícia investigou baseada nas informações que você forneceu. Tomás replicou, abrindo o primeiro envelope que havia colocado sobre a mesa. Mas eles não tinham acesso a isto. Ele retirou uma série de fotografias e documentos, espalhando-os cuidadosamente sobre a mesa como cartas de um baralho mortal. As primeiras fotografias mostravam Armando em conversas com homens de aparência suspeita, em locais que claramente não eram escritórios legítimos. Eduardo conseguiu estas fotos 2 semanas antes de morrer. Tomás explicou, sua voz carregada de uma dor controlada. Ele havia descoberto que você não trabalhava sozinho. Havia toda uma rede de pessoas ajudando você a identificar alvos vulneráveis e a executar os golpes. Esperança se inclinou sobre a mesa para ver as fotografias melhor. Em uma delas, ela reconheceu o rosto de Armando conversando com um homem de terno escuro em frente a um prédio que ela não reconhecia. Na foto seguinte, os 2 homens estavam examinando documentos, e ela podia ver claramente contratos similares ao que Armando havia tentado fazer Tomás assinar hoje. Meu pai correu muito risco para conseguir essas fotos, ela disse, sua voz embargada pela emoção. Eduardo era incrivelmente corajoso, Tomás confirmou, mas também era inteligente. Ele sabia que não podia confrontar uma rede inteira sozinho. Por isso me procurou. Armando estava agora suando profusamente. Seus olhos fixos nas fotografias, como se elas fossem cobras prontas para atacar.
Essas fotos podem ter sido manipuladas. Podem ser de qualquer coisa. Não provam nada. Tomás sorriu. Mas era um sorriso que não chegava aos seus olhos. Você tem razão, Armando. Fotografias sozinhas podem ser questionadas. Por isso, Eduardo não parou nas fotos. Ele pegou o segundo envelope e dele retirou um pequeno gravador digital, similar aos que jornalistas usavam para entrevistas. O dispositivo era antigo, mas ainda funcional, e sua presença na mesa causou um impacto visível em Armando. Eduardo conseguiu gravar várias conversas suas, Tomás continuou, suas palavras caindo como martelo sobre a consciência de Armando. Conversas onde você explicava em detalhes como funcionava seu esquema, como você escolhia as vítimas, como redigia os contratos fraudulentos, como garantia que elas assinassem sem entender completamente o que estavam fazendo. O restaurante ficou tão silencioso que se podia ouvir a respiração pesada de Armando. Esperança olhou para o gravador como se ele contivesse a voz fantasma de seu pai, uma mensagem póstuma de amor e justiça. Posso ouvir? Ela perguntou hesitante. Tomás a olhou com ternura paternal. Tem certeza, menina? Algumas dessas gravações são difíceis de ouvir. Esperança respirou fundo, endireitando os ombros. Eu preciso ouvir. Preciso saber exatamente o que este homem fez com minha família. Tomás assentiu e apertou o botão de reprodução. A voz que saiu do pequeno alto-falante era inconfundivelmente de Armando, mas uma versão muito diferente do homem nervoso e suado que estava diante deles. Na gravação, sua voz era confiante, até mesmo orgulhosa. O truque é fazer parecer um contrato comercial normal, a voz gravada de Armando explicava. A maioria das pessoas não lê contratos com atenção, especialmente se estão escritos em inglês. Elas confiam na explicação oral que você dá. Então você pode colocar qualquer coisa no documento real. Uma segunda voz que Esperança reconheceu com um sobressalto como sendo de seu pai, respondeu: Mas e se elas descobrem depois? E se procuram um advogado? Aí é que está a beleza do esquema. Armando continuava na gravação. No momento em que assinam, elas estão tecnicamente confessando crimes sérios. Se tentarem nos processar depois, nós simplesmente entregamos as confissões às autoridades. Elas ficam tão preocupadas em se defender dos crimes que confessaram que não têm tempo nem recursos para nos perseguir. O restaurante inteiro ficou em choque absoluto. Vicente e Maria se entreolharam com horror. Até mesmo o senhor Marcelo teve que se apoiar no balcão, claramente abalado pela frieza calculista que estava ouvindo. Esperança estava chorando abertamente agora, mas eram lágrimas de raiva pura. Meu pai estava fingindo ser cúmplice dele, ela disse, sua voz cheia de admiração e dor. Ele estava arriscando tudo para conseguir essas confissões. Eduardo era mais corajoso que qualquer policial que já conheci, Tomás confirmou. Ele sabia que estava brincando com fogo, mas também sabia que era a única maneira de parar Armando definitivamente. A gravação continuou, e a voz de Eduardo apareceu novamente. E se alguém morrer por causa desses contratos? Se alguém se desesperar tanto que... Isso já aconteceu algumas vezes, Armando respondeu na gravação com uma indiferença chocante. Mas tecnicamente não é culpa nossa. Elas assinaram voluntariamente. Se não conseguem lidar com as consequências, é problema delas. Esperança soluçou alto, cobrindo o rosto com as mãos. A frieza absoluta de Armando ao falar sobre mortes humanas era mais do que ela podia suportar. Tomás imediatamente parou a gravação e se aproximou dela. Você não precisa ouvir mais, menina, ele disse suavemente. Já temos evidências suficientes. Mas Esperança levantou a cabeça, enxugou as lágrimas e olhou diretamente para Armando com uma determinação que queimava como fogo. Não, eu quero ouvir tudo. Este homem destruiu nossa família. Ele vai ouvir cada palavra que meu pai arriscou a vida para gravar. Armando estava agora visivelmente desesperado, tentando encontrar uma saída que não existia. Isso foi tirado de contexto. Eu estava apenas... Foi apenas uma conversa teórica. Teórica? Tomás repetiu, sua voz carregada de descrença. Vamos ver o quão teórica era. Ele pegou outro documento do envelope, este claramente oficial, com selos e assinaturas. Esta é uma lista das vítimas conhecidas do seu esquema teórico, Armando. 12 famílias destruídas,
5 empresas falidas, 3 suicídios. A palavra suicídios atingiu o restaurante como um raio. Várias pessoas ofegaram audivelmente. O jovem casal que estava gravando tudo com o celular parou de comer completamente, claramente chocados com a magnitude do que estavam presenciando. 3 pessoas tiraram a própria vida depois de assinar seus contratos fraudulentos. Tomás continuou, sua voz ganhando uma intensidade que fez todos no restaurante prestarem atenção total. Não conseguiam viver com a vergonha dos crimes que pensavam ter confessado. Não conseguiam enfrentar suas famílias, seus amigos, suas comunidades. Esperança se levantou lentamente de sua cadeira, caminhando ao redor da mesa até ficar face a face com Armando. Ele tentou recuar, mas já estava encostado na parede. Uma dessas pessoas, ela disse, sua voz baixa, mas carregada de uma emoção devastadora. Era Maria Gonzalez. Ela tinha 3 filhos pequenos. Assinou um dos seus contratos pensando que estava pedindo um empréstimo para pagar o tratamento médico do filho mais novo. Armando tentou interromper. Eu não... Cale a boca, Esperança disse, sua voz cortando como uma navalha. Maria descobriu depois que havia confessado ter desviado dinheiro da escola onde trabalhava como diretora. Ela perdeu o emprego, a reputação, a esperança. Deixou uma carta dizendo que não conseguia viver com a vergonha. As lágrimas escorriam pelo rosto de Esperança, mas sua voz permanecia firme e clara. Os filhos dela ficaram órfãos. O mais novo, que ela estava tentando salvar, morreu 3 meses depois, porque a família não conseguiu continuar pagando o tratamento. O silêncio que seguiu foi absoluto. Não havia uma pessoa no restaurante que não estivesse profundamente emocionada. Maria, a esposa de Vicente, estava chorando abertamente. Até mesmo o senhor Marcelo tinha lágrimas nos olhos. Tomás colocou uma mão gentil no ombro de Esperança. Como você soube sobre Maria Gonzalez? Porque eu passei 3 anos investigando cada uma das vítimas dele. Ela respondeu, sua voz agora firme como rocha. Cada família destruída, cada vida perdida. Eu queria entender exatamente o que tipo de monstro tinha matado meu pai. Ela se virou para o restaurante inteiro, como se estivesse fazendo um discurso para um tribunal. Vocês querem saber por que eu consegui aguentar 3 anos servindo comida para esse homem? Por que consegui sorrir e ser educada enquanto ele comia tranquilamente na mesa onde meu pai costumava sentar? Todos no restaurante estavam pendendo de cada palavra, porque cada vez que eu o via, eu lembrava de Maria Gonzalez. Lembrava dos filhos dela. Lembrava de todas as outras famílias que ele destruiu. E eu sabia que um dia como hoje, eu teria a chance de fazer justiça por todos eles. Armando estava agora completamente quebrado, suas pernas mal conseguindo sustentá-lo. Por favor, ele implorou, sua voz reduzida a um sussurro desesperado. Eu posso compensar as famílias, posso devolver o dinheiro, posso... Você pode ressuscitar Maria Gonzalez? Esperança interrompeu, sua voz como gelo. Pode trazer de volta o filho dela? Pode devolver a honra que você roubou de todas essas pessoas? Você pode trazer meu pai de volta? Ela continuou, dando um passo mais perto dele. Pode me devolver os 3 anos que passei acreditando que ele havia desistido de mim? Pode apagar as noites que passei chorando, me perguntando se eu havia falhado como filha? Cada palavra era uma punhalada emocional. Não apenas para Armando, mas para todos que estavam ouvindo. O poder da dor transformada em determinação era palpável no ar. Tomás se aproximou, segurando outros documentos. Há mais uma coisa que você precisa saber, Esperança. Sobre a noite em que seu pai morreu. Ela se virou para ele, preparada para mais uma revelação dolorosa. Eduardo não estava voltando para casa quando aconteceu o acidente. Tomás disse suavemente. Ele estava indo para a delegacia. Tinha decidido que não podia esperar mais, que tinha evidências suficientes para prender Armando imediatamente. Por que ele não esperou pelo senhor? Porque ele havia descoberto que você estava em perigo, Tomás revelou, suas palavras atingindo Esperança como um raio. Armando havia descoberto que Eduardo estava investigando. Ele planejava usar você como alavanca contra seu pai. Esperança olhou para Armando com o horror renovado. Ele ia me usar? Seu pai interceptou uma conversa telefônica.
Armando estava planejando fazer você assinar um contrato fraudulento, sabendo que Eduardo faria qualquer coisa para protegê-la. Era a armadilha perfeita. Então meu pai saiu naquela noite para me salvar. Esperança sussurrou. Eduardo Santana morreu tentando proteger sua filha, Tomás confirmou. E hoje, 3 anos depois, sua filha está aqui fazendo justiça por ele. O restaurante inteiro estava em silêncio emocional. Várias pessoas estavam chorando abertamente, tocadas pela história de amor paternal e coragem filial que haviam presenciado. E então, Esperança fez a pergunta que todos estavam esperando. O que acontece agora? Tomás sorriu pela primeira vez desde que havia revelado sua identidade. Mas agora, era um sorriso de esperança e justiça. Agora, menina, nós terminamos o trabalho que seu pai começou. As palavras de Tomás ecoaram pelo restaurante Vila de Ouro como uma promessa sagrada. Terminamos o trabalho que seu pai começou. Esperança sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não de medo, mas de uma determinação que ela havia carregado por 3 longos anos, finalmente encontrando seu propósito. Armando estava agora completamente desesperado, seus olhos saltando entre as várias saídas do restaurante como um animal encurralado. Mas algo na postura calma e controlada de Tomás sugeria que não havia escape possível. O investigador não parecia preocupado com a possibilidade de fuga. Na verdade, ele parecia estar esperando exatamente por isso. Sabe qual foi o seu maior erro, Armando? Tomás disse, caminhando lentamente ao redor da mesa, como um predador cercando sua presa. Você subestimou o amor de um pai pela filha. Esperança observou a dança psicológica acontecendo diante de seus olhos. Durante 3 anos ela havia imaginado este momento, mas a realidade estava sendo muito mais intensa do que qualquer fantasia de vingança que ela pudesse ter criado. Eduardo sabia que estava correndo risco de vida. Tomás continuou, sua voz ganhando uma intensidade hipnotizante. Mas ele também sabia que se não parasse você, mais famílias inocentes sofreriam, mais crianças ficariam órfãs, mais pessoas desesperadas tirariam suas próprias vidas. Os clientes do restaurante estavam agora completamente absortos na situação. Vicente havia discretamente puxado sua cadeira para mais perto, sua esposa Maria agarrando seu braço com força. O jovem casal que havia estado gravando com o celular agora mantinha o dispositivo firmemente apontado para a mesa central, percebendo que estavam documentando algo historicamente importante. Senhor Marcelo se aproximou hesitante. Senhor Mendoza, ele sussurrou. Não deveríamos chamar a polícia. Isso tudo parece muito perigoso. Tomás olhou para o gerente com um sorriso que não chegava aos seus olhos. A polícia já foi chamada, Marcelo. Eles devem chegar a qualquer momento. As palavras atingiram Armando como um tiro. Você chamou a polícia antes mesmo de começar essa conversa? Claro que chamei. Tomás respondeu com uma calma perturbadora. Você realmente acreditou que depois de 3 anos de preparação, eu deixaria qualquer coisa ao acaso? Esperança sentiu uma onda de admiração pelo investigador. O senhor sabia desde o início que ele viria aqui hoje. Não só sabia como planejei tudo nos mínimos detalhes. Tomás confirmou. Veja, Armando tem um padrão muito previsível. Ele sempre escolhe restaurantes requintados para suas reuniões de negócios, lugares onde as pessoas se sentem seguras e confiantes, e ele sempre tenta fazer suas vítimas assinarem os contratos no próprio local da reunião. Armando estava agora visivelmente tremendo. Como você podia saber que eu escolheria especificamente este restaurante? Tomás sorriu, e desta vez havia uma satisfação genuína em sua expressão. Porque eu plantei a sugestão na sua cabeça há 2 semanas. A revelação causou um murmúrio de surpresa entre os clientes. Esperança olhou para Tomás com admiração crescente. Como o senhor fez isso? Lembra-se do homem que te procurou há 2 semanas, Armando? Tomás perguntou. O que disse ser um investidor interessado em comprar terrenos na região? O que sugeriu que vocês se encontrassem em um lugar discreto e elegante para discutir detalhes? O rosto de Armando ficou branco como papel. Aquele homem era meu parceiro de investigação. Tomás completou. Detetive Roberto Silva. Ele plantou a ideia do restaurante, plantou a sugestão de que você trouxesse seus contratos padrão e até mesmo sugeriu o horário ideal para o encontro.
Esperança cobriu a boca com as mãos, impressionada com a complexidade da operação. Isso significa que tudo foi planejado? Cada detalhe, Tomás confirmou. Incluindo o fato de você estar trabalhando hoje, menina. Roberto se certificou de verificar sua escala de trabalho antes de marcar o encontro. Maria, a esposa de Vicente, sussurrou para o marido. Isso é melhor que qualquer filme policial que já vimos. Este homem é um gênio. Armando tentou uma última cartada desesperada, movendo-se rapidamente em direção à porta dos fundos. Mas antes mesmo que ele pudesse dar 3 passos, 2 figuras emergiram das sombras próximas à cozinha. Eram 2 homens em roupas casuais, mas com a postura inconfundível de policiais. Armando Vasques, disse o mais alto dos 2, exibindo uma identificação policial. Você está preso por múltiplas acusações de fraude, extorsão e homicídio. O restaurante explodiu em murmúrios excitados. Detetive Roberto Silva, o homem que havia se passado por investidor, se aproximou de Tomás com um sorriso de satisfação. Conseguimos tudo, Tomás, ele disse batendo no ombro do investigador. Cada palavra foi gravada em alta definição. O promotor disse que nunca viu evidências tão completas e organizadas. Esperança sentiu suas pernas ficarem fracas, não de medo ou tristeza, mas de um alívio tão intenso que era quase físico. Está mesmo acabado? Acabado, Tomás confirmou, colocando uma mão paternal em seu ombro. Armando nunca mais poderá fazer mal a ninguém. Mas havia mais revelações por vir. Detetive Silva abriu uma pasta que carregava e dela retirou várias fotografias. Esperança, há algo mais que você precisa saber sobre a investigação. Ela olhou para as fotos com curiosidade crescente. Eram imagens de vários locais ao redor da cidade. Outros restaurantes, escritórios, até mesmo parques públicos. Nós não estávamos apenas investigando Armando, Silva explicou. Estávamos investigando toda a rede de pessoas que trabalhavam com ele. E descobrimos algo que vai te chocar. Tomás assumiu a explicação. Seu pai não era apenas um advogado que descobriu o esquema por acaso, Esperança. Eduardo estava trabalhando infiltrado para nós há mais de 1 ano. O mundo de Esperança pareceu girar. Papai estava trabalhando secretamente com vocês? Seu pai era um dos homens mais corajosos que já conheci. Tomás disse, sua voz cheia de emoção genuína. Quando ele descobriu os primeiros casos de contratos fraudulentos, em vez de apenas reportar à polícia, ele se ofereceu para infiltrar a organização. Infiltrar? Esperança repetiu, tentando processar a informação. Silva mostrou mais fotografias. Eduardo passou meses se fazendo passar por um advogado corrupto disposto a ajudar com documentos ilegais. Foi assim que conseguimos mapear toda a rede de Armando. As lágrimas voltaram aos olhos de Esperança, mas agora eram lágrimas de orgulho. Meu pai era um herói. Mais que um herói, Tomás corrigiu. Eduardo sabia que estava arriscando não apenas sua própria vida, mas potencialmente a sua também. Mesmo assim, ele insistiu em continuar a investigação. Vicente se levantou de sua mesa, claramente emocionado. Com licença, ele disse, dirigindo-se à Esperança. Eu só queria dizer que sua coragem hoje honrou completamente a memória do seu pai. O que você fez aqui foi extraordinário. Outros clientes começaram a se aproximar, querendo expressar sua admiração. Uma senhora idosa pegou as mãos de Esperança entre as suas. Menina, você é um exemplo para todas as mulheres jovens. 3 anos esperando pela justiça. 3 anos mantendo a composura enquanto servia o inimigo da sua família. Isso é força de caráter. Sr. Marcelo se aproximou com lágrimas nos olhos. Esperança, eu sempre soube que você era especial, mas nunca imaginei. Se você quiser continuar trabalhando aqui, pode ter qualquer posição que quiser, mas suspeito que você tem planos maiores agora. Esperança olhou ao redor do restaurante, vendo as faces de todas as pessoas que haviam presenciado este momento de justiça. Pela primeira vez em 3 anos, ela se sentia verdadeiramente livre. Na verdade, ela disse, sua voz ganhando uma confiança nova. Eu tenho outros planos. Tomás sorriu. Que tipo de planos? Quero terminar meus estudos de direito, ela anunciou. Quero me especializar em crimes financeiros e fraudes documentais. Quero continuar o trabalho que meu pai começou. Detetive Silva aplaudiu. Esperança? Se você está falando sério sobre isso,
Eu gostaria de oferecer uma oportunidade. Nossa divisão está sempre procurando por pessoas com sua combinação de inteligência, determinação e experiência pessoal com esse tipo de crime. Você está oferecendo um emprego? Ela perguntou, mal acreditando. Estou oferecendo uma carreira, Silva corrigiu. Uma chance de salvar outras famílias do que a sua passou. Mas Tomás tinha uma surpresa ainda maior. Esperança, há algo que Eduardo me pediu para te dar se algo acontecesse com ele. Ele retirou de seu casaco um envelope lacrado com o nome dela escrito na letra familiar de seu pai. Com mãos trêmulas, ela abriu o envelope e começou a ler a carta em silêncio. As lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ela lia as palavras finais de seu pai. Quando terminou, ela olhou para todos no restaurante com uma expressão de paz que ela não sentia há anos. O que dizia? Tomás perguntou gentilmente. Ele disse que se eu estiver lendo isso, significa que a justiça finalmente prevaleceu. Ela respondeu, sua voz embargada, mas firme. Ele disse que sempre soube que eu tinha a força necessária para continuar lutando, mesmo quando tudo parecia perdido. Ela dobrou a carta cuidadosamente e a colocou próxima ao coração. E ele disse que me ama, e que está orgulhoso da mulher que eu me tornei. O restaurante ficou em silêncio emocional. Não havia uma pessoa presente que não estivesse tocada pela profundidade do amor entre pai e filha que transcendeu até mesmo a morte. Armando, que havia estado em silêncio enquanto era algemado, fez uma última tentativa desesperada. Esperança, por favor, você precisa entender. Eu nunca quis que seu pai morresse. Foi um acidente. O carro dele... Não foi um acidente. Ela interrompeu, sua voz cortante como aço. E mesmo que fosse, isso não mudaria o fato de que você destruiu dezenas de outras famílias. Não mudaria o fato de que você é responsável pela morte de pessoas inocentes. Ela se aproximou dele, olhando-o diretamente nos olhos. Mas sabe o que é mais triste, Armando? É que você poderia ter usado sua inteligência e suas habilidades para ajudar pessoas. Poderia ter construído uma vida honesta e próspera. Em vez disso, escolheu se alimentar do sofrimento dos outros. E agora, ela continuou, você vai passar o resto da sua vida pagando por essas escolhas. Assim como as famílias das suas vítimas passaram anos pagando pelas consequências dos seus crimes. Detetive Silva se preparava para levar Armando quando Esperança fez uma última declaração. Armando, eu quero que você saiba algo. Durante estes 3 anos, houve noites em que eu pensei em desistir. Pensei em abandonar a busca por justiça e simplesmente tentar esquecer o passado. Ele olhou para ela com uma expressão desesperada, talvez esperando alguma palavra de perdão. Mas então eu lembrava das outras vítimas. Lembrava de Maria Gonzalez e seus filhos. Lembrava de todas as famílias que você destruiu. E eu sabia que não podia parar até ter certeza de que você nunca mais poderia fazer mal a ninguém. Sua voz cresceu em intensidade. Hoje, finalmente, essa certeza chegou. Hoje, a justiça que meu pai morreu lutando por ela finalmente foi alcançada. Quando Armando foi finalmente levado do restaurante, uma salva de palmas espontânea ecoou pelo estabelecimento. Clientes, funcionários, até mesmo os policiais aplaudiram a coragem extraordinária que haviam presenciado. Tomás se aproximou de Esperança com um último envelope. Há mais uma coisa que Eduardo queria que você tivesse. Dentro do envelope estava uma quantia considerável de dinheiro e uma nota. Para terminar seus estudos e começar sua nova vida. Com todo o meu amor, papai. Esperança olhou para o dinheiro com surpresa. Como ele conseguiu guardar isso? Eduardo estava recebendo uma pequena compensação por seu trabalho infiltrado. Tomás explicou. Ele guardou cada centavo para você, sabendo que um dia você precisaria reconstruir sua vida. Ela abraçou Tomás com força, finalmente permitindo que todas as emoções dos últimos 3 anos fluíssem livremente. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por não desistir. Obrigada por honrar a memória do meu pai. Eduardo Santana salvou muitas vidas com sua coragem, Tomás respondeu. E hoje, sua filha continuou esse legado. Enquanto os últimos detalhes da prisão eram finalizados, Esperança olhou ao redor do restaurante Vila de Ouro uma última vez como funcionária. Amanhã, ela começaria uma nova vida. Uma vida dedicada à justiça, honrando a memória de seu pai e protegendo outras famílias de predadores como Armando.
E pela primeira vez em 3 anos, Esperanza Santana sorriu com verdadeira felicidade. 3 dias haviam se passado desde a prisão de Armando, e o restaurante Vila de Ouro havia se tornado um local quase místico na cidade. Pessoas vinham de longe apenas para sentar na mesa, onde a justiça finalmente prevaleceu, onde uma filha corajosa honrou a memória de seu pai herói. Mas para Esperanza, aqueles 3 dias haviam sido uma montanha-russa emocional que ela ainda estava tentando processar. Ela estava sentada em sua pequena sala de estar, cercada por jornais e artigos de internet sobre o caso. Garçonete heroína derruba a rede criminosa. Filha vingativa honra a memória do pai assassinado. 3 anos de paciência resultam em justiça épica. As manchetes eram sensacionalistas, mas a história real era muito mais profunda e complexa do que qualquer jornal poderia capturar. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Tomás, carregando uma pasta grossa e uma expressão que misturava orgulho com algo que parecia preocupação. "Como você está se sentindo, menina?" Ele perguntou, sentando-se na cadeira desgastada em frente ao pequeno sofá onde ela estava. "Confusa", Esperanza respondeu honestamente. "Durante 3 anos, minha vida inteira girou em torno de um objetivo: fazer justiça pelo meu pai. Agora que conseguimos, eu não sei bem o que fazer com todos esses sentimentos." Tomás assentiu compreensivamente. "É normal se sentir assim. Vingança e justiça podem parecer a mesma coisa quando você está lutando por elas, mas quando finalmente chegam, a sensação é muito diferente do que esperamos. Não é exatamente alívio." Ela continuou, tentando encontrar as palavras certas. "É mais como vazio, como se uma parte importante de mim tivesse desaparecido junto com a necessidade de lutar. Isso também é normal", Tomás assegurou. "Mas tenho algo que pode ajudar a preencher esse vazio." Ele abriu a pasta e dela retirou uma série de documentos oficiais. "Esperanza, durante os últimos 3 anos, enquanto você estava esperando pela justiça, nós continuamos investigando a rede completa de Armando. E o que descobrimos foi muito mais extenso do que imaginávamos." Ela se inclinou para frente, sua curiosidade despertada. "Mais extenso como?" "Armando não era apenas um criminoso individual", Tomás explicou, espalhando fotografias e documentos sobre a mesa de centro. "Ele era parte de uma organização internacional que opera em pelo menos 12 países, usando exatamente os mesmos métodos que ele usava aqui. As fotografias mostravam rostos que Esperanza não reconhecia, mas todos tinham a mesma expressão calculista que ela havia aprendido a odiar no rosto de Armando. Homens e mulheres bem vestidos, em escritórios luxuosos, todos aparentemente respeitáveis. "Quantas vítimas estamos falando?" ela perguntou, sua voz ficando tensa. "Nas últimas 2 décadas, estimamos que esta organização tenha afetado diretamente mais de 1000 famílias." Tomás respondeu, deixando o peso dessas palavras pairar no ar. "Centenas de empresas familiares destruídas, dezenas de suicídios, incontáveis crianças que cresceram na pobreza porque seus pais foram enganados." Esperanza sentiu uma onda familiar de raiva subindo em seu peito. Mas desta vez, era diferente. Não era mais a raiva pessoal e desesperada que ela havia carregado por 3 anos. Era algo mais focado, mais determinado. "Por que está me mostrando isso?" ela perguntou, embora já soubesse a resposta. "Porque seu trabalho não acabou, Esperanza." Tomás disse suavemente. "Prender Armando foi apenas o começo. Ele era importante, mas era apenas uma peça da máquina. A verdadeira cabeça da operação ainda está lá fora, criando mais Armandos, destruindo mais famílias." Ela olhou para as fotografias novamente, desta vez, vendo-as não apenas como evidências, mas como rostos de pessoas que precisavam ser paradas. "Meu pai sabia sobre isso?" "Eduardo suspeitava", Tomás confirmou. Nos últimos meses antes de sua morte, ele havia começado a perceber padrões similares em outros países. Ele estava planejando expandir a investigação internacionalmente. Tomás retirou outro documento da pasta, este com o cabeçalho oficial de uma universidade prestigiosa. "Por isso gostaria de te oferecer algo." Esperanza pegou o documento e seus olhos se arregalaram. Era uma carta de aceitação para um programa especial de mestrado em criminologia internacional, com foco específico em crimes financeiros transnacionais. "Isso é real?" ela perguntou.
mal acreditando no que estava lendo. Completamente real. Tomás sorriu. O programa é financiado por uma fundação que investiga crimes organizados internacionais. Eles ficaram extremamente impressionados com sua história e querem te oferecer uma bolsa integral, mais uma quantia para despesas de vida. Mas eu nem terminei minha graduação ainda, ela protestou. Eles estão dispostos a fazer uma exceção, Tomás explicou. Sua experiência prática vale mais que qualquer diploma. Além disso, o programa permitiria que você terminasse sua graduação simultaneamente. Esperança olhou para a carta novamente, tentando processar a magnitude da oportunidade. E depois do mestrado? Depois do mestrado, você estaria qualificada para trabalhar com organizações internacionais de combate ao crime, Tomás respondeu. Interpol, FBI, Europol. Ou poderia voltar e montar sua própria organização aqui, focada em proteger famílias de predadores financeiros. A ideia era tentadora, mas também assustadora. Isso significaria deixar tudo para trás. Deixar a cidade onde cresci, onde está enterrado meu pai. Eduardo não está enterrado em um cemitério, menina. Tomás disse gentilmente. Ele está enterrado no coração de cada pessoa que você salvar, de cada família que você proteger. Seu pai vive através do bem que você faz no mundo. As palavras tocaram Esperança profundamente. Ela se levantou e caminhou até a pequena janela de seu apartamento, olhando para a cidade onde havia nascido e crescido. Posso te contar uma história? Tomás perguntou. Ela assentiu, ainda olhando pela janela. Há 15 anos, eu era apenas um investigador local, lidando com crimes pequenos e sem importância. Então, um dia, recebi um caso de uma mulher idosa que havia perdido todas as suas economias para um golpe similar ao de Armando. Tomás se levantou e se juntou a ela na janela. Ela se chamava Dona Carmen. Tinha trabalhado a vida inteira como costureira para guardar dinheiro para a operação do neto, que nasceu com um problema cardíaco. O que aconteceu com ela? Ela assinou um contrato que pensava ser para um empréstimo com juros baixos. Tomás continuou. Na verdade, era um documento que a fazia confés, que a comprometia legalmente de formas que ela nunca entendeu. Perdeu não apenas as economias, mas também sua casa. Esperança se virou para olhá-lo. E o neto? Morreu 6 meses depois. A família não conseguiu pagar pela operação. Tomás fechou os olhos por um momento. Mas sabe o que Dona Carmen me disse no dia do funeral do menino? O quê? Ela disse, investigador, prometa-me uma coisa. Prometa que não vai deixar isso acontecer com outras avós. Prometa que vai impedir que outros meninos morram por causa da ganância de homens maus. As lágrimas escorreram pelo rosto de Esperança. E o Senhor prometeu. Prometi. Tomás confirmou. E foi essa promessa que me levou a investigar a rede de Armando, que me levou a conhecer seu pai, que me trouxe até aqui, hoje, oferecendo a você a chance de fazer a mesma promessa. Esperança olhou novamente para a carta de aceitação em suas mãos. De repente, ela não via apenas uma oportunidade educacional. Via uma chance de honrar não apenas a memória de seu pai, mas também a de Dona Carmen, de Maria Gonzalez, de todas as vítimas cujos nomes ela nunca saberia. Há mais uma coisa, Tomás disse, retirando um último documento da pasta. Se você aceitar esta oportunidade, não estará trabalhando sozinha. O documento mostrava a formação de uma nova organização internacional. Instituto Eduardo Santana para a Proteção de Famílias contra Crimes Financeiros. Nós estamos estabelecendo esta organização em memória do seu pai, Tomás explicou. Será baseada na universidade onde você estudaria, mas teria filiais em vários países. O objetivo seria exatamente o que Eduardo sonhava, uma rede internacional de proteção contra predadores financeiros. E eu seria a diretora fundadora. Tomás sorriu. Junto com uma equipe de investigadores experientes, advogados especializados e até mesmo alguns ex-agentes de inteligência que se dedicaram a combater este tipo de crime. Esperança sentiu uma emoção avassaladora tomando conta de seu coração. Não era apenas orgulho ou satisfação, era um senso de propósito tão forte que parecia irradiar de cada célula de seu corpo. Meu pai ficaria orgulhoso? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Eduardo ficaria mais que orgulhoso, Tomás respondeu. Ele ficaria impressionado.
Em 3 anos, você passou de uma estudante traumatizada para uma mulher capaz de liderar uma organização internacional. Isso é extraordinário. Ela caminhou até a pequena mesa onde mantinha algumas fotos de seu pai. Em uma delas, Eduardo estava sorrindo em seu escritório, cercado por livros de direito e documentos. Parecia tão vivo, tão cheio de propósito. Papai, ela sussurrou para a fotografia. Eu prometo que não vou deixar sua morte ser em vão. Prometo que vou proteger outras famílias. Prometo que vou continuar lutando pela justiça. Quando ela se virou para Tomás, havia em seus olhos uma determinação que ele não havia visto nem mesmo durante a confrontação com Armando. Eu aceito. Ela disse simplesmente. Tem certeza? Será um caminho difícil. Haverá perigos, frustrações, momentos em que você vai querer desistir. Tenho certeza. Esperança respondeu sem hesitação. Durante 3 anos, minha vida foi definida pela dor e pela busca por vingança. Agora, quero que minha vida seja definida pela proteção e pela busca por justiça. Tomás a abraçou como um pai orgulhoso. Eduardo estaria tão orgulhoso da mulher que você se tornou. Quando começo? Ela perguntou. O programa começa em 6 semanas, Tomás respondeu. Isso te dará tempo para organizar sua mudança e se preparar mentalmente para esta nova fase. E o restaurante? Senhor Marcelo? Já conversei com ele. Marcelo quer organizar uma festa de despedida para você. Disse que você sempre será parte da família Vila de Ouro. Não importa onde o mundo te leve. Esperança sorriu através das lágrimas. Estes 3 anos trabalhando lá foram difíceis, mas também me ensinaram muito sobre paciência, sobre observar pessoas, sobre entender motivações. Essas habilidades serão invaluáveis no seu novo trabalho. Tomás concordou. Eles passaram as próximas horas discutindo detalhes práticos, documentação, mudança, preparação acadêmica. Mas, periodicamente, Esperança se pegava olhando para a fotografia de seu pai, sentindo como se ele estivesse ali, aprovando suas escolhas. Quando Tomás finalmente se preparava para sair, ele se virou na porta com uma última revelação. Esperança, há algo que nunca te contei sobre a última conversa que tive com seu pai. Ela olhou para ele expectativamente. Eduardo me disse que não se importava com o que acontecesse com ele, desde que você crescesse para se tornar uma mulher forte e independente. Disse que sua maior esperança era que você encontrasse uma forma de transformar a tragédia da família em algo que pudesse ajudar outras pessoas. Tomás sorriu. Hoje, vendo você aceitar esta oportunidade, sei que o último desejo de Eduardo foi realizado completamente. Depois que Tomás saiu, Esperança ficou sozinha em seu apartamento, mas pela primeira vez em 3 anos, ela não se sentia sozinha. Sentia-se conectada a algo muito maior que ela mesma, a um legado de justiça que começou com seu pai e agora continuaria através dela. Ela pegou a fotografia de Eduardo e a pressionou contra o coração. Obrigada, papai. Ela sussurrou. Obrigada por me ensinar que a verdadeira força não vem da vingança, mas da capacidade de transformar dor em propósito. E naquele momento, Esperança Santana não era mais apenas a filha de um homem assassinado. Ela era a fundadora de uma organização que protegeria incontáveis famílias pelo mundo inteiro. Seu pai havia morrido lutando pela justiça. Agora, ela viveria para garantir que essa luta continuasse. 2 semanas haviam se passado desde que Esperança aceitou a oportunidade que mudaria sua vida para sempre. O apartamento pequeno e simples, onde ela havia vivido durante os anos mais difíceis de sua vida, agora estava cheio de caixas, livros e documentos. Cada objeto que ela empacotava carregava uma memória, uma lição, um pedaço da jornada que a trouxe até este momento transformador. Ela estava organizando os últimos pertences de seu pai quando encontrou algo que a fez parar completamente. Escondido entre páginas antigas de um livro de direito, estava um envelope com seu nome, mas diferente dos outros que Tomás havia lhe entregado. Este estava selado com cera vermelha e tinha uma data, para ser aberto apenas quando Esperança estiver pronta para seu maior desafio. Com mãos trêmulas, ela quebrou o selo e retirou uma carta manuscrita na letra familiar de Eduardo, junto com uma pequena chave dourada. Minha querida filha, a carta começava. Se você está lendo isto, significa que encontrou sua verdadeira vocação.
A chave que acompanha esta carta abre um cofre no Banco Nacional, agência central. Dentro dele, você encontrará o verdadeiro tesouro que guardei para você. Não ouro ou dinheiro, mas algo muito mais valioso. Esperança sentiu seu coração acelerar. Mesmo na morte, seu pai continuava a surpreendê-la, continuava a guiá-la em sua jornada. A carta continuava. Durante meus anos como advogado, documentei cada caso de injustiça que presenciei, cada família que não pude salvar a tempo, cada vitória que conquistamos juntos. Todo esse conhecimento está esperando por você. Use-o sabiamente, minha filha. Use-o para se tornar a defensora que este mundo tanto precisa. As lágrimas escorriam pelo rosto de Esperança enquanto ela terminava de ler. A última linha da carta dizia: lembre-se sempre, a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que deixamos para trás. E você, minha querida Esperança, é o meu maior legado. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Senhor Marcelo, carregando uma bandeja com café e algumas empanadas caseiras. Pensei que você pudesse estar com fome, ele disse com um sorriso paternal. Empacotar uma vida inteira é trabalho pesado. Senhor Marcelo, ela disse, ainda segurando a carta, como posso te agradecer por tudo? Por me dar trabalho quando eu mais precisava, por ser paciente comigo durante os momentos difíceis, por me tratar como família. O gerente do restaurante colocou a bandeja na pequena mesa e se sentou ao lado dela. Esperança, você não precisa me agradecer por nada. Na verdade, sou eu quem deveria te agradecer. Me agradecer por quê? Por me ensinar o verdadeiro significado de coragem. Marcelo respondeu, seus olhos brilhando com emoção. Durante 3 anos, eu vi você chegar todos os dias com um sorriso, servir clientes com educação, fazer seu trabalho com perfeição. Nunca imaginei que por trás daquele sorriso havia uma dor tão profunda e uma determinação tão forte. Ele pegou as mãos dela entre as suas. Você me ensinou que força verdadeira não é nunca cair, mas sempre se levantar. E agora, vendo você partir para conquistar o mundo, eu sei que presenciei algo especial. Eu vou sentir saudades deste lugar. Esperança admitiu. O Vila de Ouro se tornou mais que um local de trabalho para mim. Foi onde aprendi a ser forte, onde encontrei minha família escolhida. E você sempre terá uma família aqui, Marcelo assegurou. Não importa quão longe o mundo te leve, esta sempre será sua casa. Eles passaram a manhã conversando sobre memórias, sobre os clientes regulares que se tornaram amigos, sobre os momentos de alegria que pontuaram os anos difíceis. Quando Marcelo finalmente se preparou para sair, ele tinha uma surpresa final. Esperança, os funcionários do restaurante se reuniram e prepararam algo para você. Ele entregou a ela um envelope grosso. É uma contribuição de todos nós para sua nova jornada. Não é muito, mas vem do coração. Ela abriu o envelope e encontrou não apenas dinheiro, mas dezenas de cartões escritos à mão pelos colegas de trabalho, pelos cozinheiros, pelos outros garçons. Cada mensagem era uma declaração de amor, apoio e admiração. Vocês não precisavam fazer isso, ela disse chorando. Precisávamos sim, Marcelo corrigiu. Você nos inspirou a ser pessoas melhores. É o mínimo que podíamos fazer. Após a saída de Marcelo, Esperança decidiu visitar o banco para descobrir o que seu pai havia deixado no cofre. A chave dourada pesava mais que seu tamanho sugeria, como se carregasse o peso de todas as expectativas e esperanças de Eduardo. O Banco Nacional era um edifício imponente no centro da cidade, com colunas de mármore e uma atmosfera de seriedade que intimidava. Mas Esperança não se sentia intimidada. Nos últimos dias, ela havia descoberto reservas de coragem que não sabia possuir. O gerente do banco, Sr. Rodrigues, a recebeu pessoalmente quando ela apresentou a chave e os documentos de identificação. Senhorita Santana, ele disse respeitosamente, seu pai foi um cliente muito respeitado deste banco. Quando ele abriu este cofre há 4 anos, disse que era para a coisa mais importante de sua vida. Presumo que se referia à senhora. Ela seguiu o gerente até a seção de cofres, seu coração batendo cada vez mais forte. Quando a porta se abriu, Esperança ofegou. O cofre não estava cheio de dinheiro ou joias, como ela meio esperava. Em vez disso,
Estava meticulosamente organizado com pastas, documentos, fotografias e até mesmo alguns pequenos objetos pessoais. A primeira pasta que ela abriu continha casos documentados de famílias que haviam sido vítimas de crimes financeiros similares aos de Armando, mas de décadas anteriores. Eduardo havia rastreado padrões criminosos que remontavam a mais de 30 anos. Meu Deus, ela murmurou, folheando página após página de evidências cuidadosamente coletadas. Papai estava investigando isso há muito mais tempo do que eu imaginava. A segunda pasta continha algo ainda mais impressionante. Uma rede de contatos internacionais. Advogados, investigadores, promotores, até mesmo alguns jornalistas investigativos em diferentes países, todos trabalhando para combater o mesmo tipo de crime organizado. Mas foi na terceira pasta que Esperança encontrou o verdadeiro tesouro. Era uma série de cartas endereçadas a ela, cada uma marcada para ser aberta em momentos específicos de sua futura carreira. Para abrir no seu primeiro dia de universidade, para abrir quando você enfrentar seu primeiro caso difícil, para abrir quando você quiser desistir. Havia dezenas delas, como se Eduardo houvesse previsto cada desafio que ela enfrentaria e quisesse estar lá para guiá-la através de palavras escritas com amor. Na última seção do cofre, havia algo que a fez chorar instantaneamente. Uma pequena caixa contendo o anel de casamento de sua mãe, que morreu quando Esperança era muito jovem, junto com uma foto dos três juntos quando ela era criança. Uma carta anexa explicava: para o dia em que você se casar com alguém que te ame tanto quanto eu e sua mãe te amamos. Este anel representará não apenas o amor do seu futuro, mas também o amor eterno da sua família. Esperança permaneceu no banco por horas, lendo documento após documento, absorvendo o conhecimento que seu pai havia acumulado ao longo de décadas. Quando finalmente saiu, ela não era mais apenas uma jovem determinada a continuar o trabalho de seu pai. Ela era a herdeira de um legado que abrangia gerações de luta por justiça. De volta ao seu apartamento, ela encontrou Tomás esperando por ela, junto com o detetive Silva e uma mulher que ela não reconhecia. Esperança, Tomás disse. Gostaria que você conhecesse a doutora Isabela Martinez. Ela será sua mentora no programa de mestrado e também a co-diretora do Instituto Eduardo Santana. A doutora Martinez era uma mulher elegante de cerca de 50 anos, com olhos inteligentes e um sorriso caloroso. Ela se levantou para cumprimentar Esperança. É uma honra conhecê-la, Isabela disse. Sua história já é lendária entre aqueles de nós que dedicamos nossas vidas a combater crimes financeiros organizados. Lendária? Esperança repetiu surpresa. O que você fez? Esperar 3 anos, mantendo sua composura enquanto coletava evidências e aguardava o momento perfeito para agir? Isso requer um tipo de disciplina e determinação que raramente vemos, Isabela explicou. Você já provou ter as qualidades mais importantes para este trabalho: paciência, inteligência emocional e um compromisso inabalável com a justiça. Detetive Silva se aproximou. Esperança, há algo que precisamos te contar sobre o impacto da prisão de Armando. Ela olhou para ele expectativamente. Nos últimos dias, recebemos mais de 50 ligações de pessoas em diferentes cidades, todas relatando situações similares à sua. Famílias que foram enganadas, pessoas que perderam tudo para contratos fraudulentos. 50? Ela repetiu chocada. E isso é apenas o começo, Tomás acrescentou. Quando sua história se tornar pública internacionalmente, esperamos centenas, talvez milhares de pessoas se manifestando. Doutora Martinez se inclinou para a frente. É por isso que o Instituto Eduardo Santana é tão necessário agora. Não podemos esperar anos para estabelecê-lo. Precisamos começar imediatamente. Imediatamente como? Esperança perguntou. Gostaríamos que você começasse o programa na próxima semana, Isabela respondeu. Eu sei que é muito mais cedo do que planejamos, mas a necessidade é urgente. Esperança olhou ao redor de seu apartamento meio empacotado, pensando em tudo o que havia descoberto no cofre de seu pai, em todas as pessoas que precisavam de ajuda. 1 semana, ela murmurou, processando a informação. Eu sei que é muito para pedir, Tomás disse. Mas Esperança, a família sofrendo agora mesmo, há pessoas sendo enganadas neste exato momento.
Cada dia que esperamos é outro dia em que não podemos ajudá-las. Ela pensou na carta que havia lido pela manhã, nas palavras de seu pai sobre usar o conhecimento sabiamente, sobre se tornar a defensora que o mundo precisava. Está bem, ela disse, surpreendendo a todos com a rapidez de sua decisão. Uma semana. Os próximos 7 dias passaram como um furacão de preparativos, despedidas e descobertas. Esperança havia decidido doar a maior parte de seus móveis para famílias carentes da vizinhança, mantendo apenas os itens com valor sentimental e os documentos de seu pai. Cada objeto doado era como soltar um pedaço do passado, preparando-se para abraçar completamente seu futuro. Na véspera de sua partida, o restaurante Vila de Ouro organizou uma festa de despedida que se tornou um evento memorável para toda a comunidade. Clientes antigos, funcionários atuais e antigos, vizinhos e até mesmo pessoas que haviam apenas ouvido falar de sua história, vieram prestar suas homenagens. Vicente e Maria, o casal que havia presenciado a confrontação com Armando, trouxeram sua filha adolescente para conhecer Esperança. Senhorita Esperança, a jovem disse timidamente. Meus pais me contaram sua história. Quero que saiba que a senhora me inspirou a estudar direito. Quero ser como a senhora quando crescer. As palavras tocaram Esperança profundamente. Minha querida, ela respondeu, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Não seja como eu. Seja melhor que eu. Use sua inteligência e sua bondade para criar um mundo onde histórias como a minha não precisem mais acontecer. Durante a festa, Sr. Marcelo pediu a atenção de todos para um brinde especial. Amigos, ele começou, sua voz embargada pela emoção. Hoje não estamos apenas dizendo adeus a uma funcionária excepcional. Estamos celebrando o nascimento de uma defensora da justiça que levará o nome de nossa comunidade para o mundo inteiro. Ele levantou seu copo. Esperança Santana nos ensinou que a verdadeira força não vem da raiva ou do desejo de vingança, mas da capacidade de transformar dor pessoal em propósito universal. Que Deus a abençoe em sua jornada e que ela sempre se lembre de que tem uma família aqui que a ama. O brinde foi acompanhado por aplausos calorosos e muitas lágrimas. Esperança se sentiu envolvida por tanto amor e apoio que por um momento quase mudou de ideia sobre partir. Mas então, ela lembrou das 50 famílias que já haviam ligado pedindo ajuda, das centenas que ainda nem sabiam que poderiam ter ajuda. Mais tarde naquela noite, quando a festa havia terminado e o restaurante estava vazio, Esperança se sentou sozinha na mesa, onde tudo havia começado. A mesma mesa onde Armando havia tentado enganar Tomás, onde ela havia sussurrado as palavras que mudaram tudo. Tomás a encontrou lá, perdida em pensamentos. Segundo os pensamentos? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Não exatamente, ela respondeu, mas como admiração por como a vida pode mudar completamente em um único momento. Você quer dizer o momento em que sussurrou para mim sobre o contrato? Não, ela disse pensativamente. Quero dizer o momento em que decidi sussurrar. Havia uma parte de mim que queria apenas continuar servindo mesas, fingir que não havia visto nada, evitar o confronto. Tomás assentiu. Coragem não é a ausência de medo, Esperança. É fazer a coisa certa apesar do medo. Papai me ensinou isso, ela disse, tocando suavemente a mesa. Mesmo quando eu era criança, ele sempre dizia que as pessoas boas não são aquelas que nunca sentem medo, mas aquelas que fazem o que é certo, mesmo estando com medo. Eduardo era um homem sábio. Esperança sorriu. Sabe o que é engraçado? Durante 3 anos, eu pensei que estava honrando a memória dele buscando vingança contra Armando. Só agora percebo que a verdadeira forma de honrá-lo é continuando sua missão de proteger os inocentes. Eles permaneceram em silêncio confortável por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente, Tomás quebrou o silêncio. Esperança, há algo que preciso te contar antes que você parta. Ela o olhou com curiosidade. A doutora. Martínez não te contou toda a verdade sobre o programa. Ele começou. O mestrado é real, é excelente. E você realmente será preparada para combater crimes financeiros em escala internacional. Mas há algo mais. Que tipo de algo mais? Tomás respirou fundo. O Instituto Eduardo Santana já tem seu primeiro caso oficial.
Uma família na Argentina entrou em contato conosco através da Interpol. Eles foram vítimas de um esquema similar ao de Armando, mas em uma escala muito maior. Esperança sentiu uma familiar mistura de determinação e nervosismo. Quão maior? Eles perderam não apenas suas economias pessoais, mas também uma empresa familiar que empregava mais de 200 pessoas. A empresa faliu, as famílias ficaram desempregadas e 3 gerações de trabalho foram destruídas. E os responsáveis? Ainda estão livres, Tomás respondeu. A família argentina tentou buscar justiça através dos canais normais, mas os criminosos têm conexões políticas poderosas. O sistema local não pode tocá-los. Esperança se levantou da cadeira, caminhando até a janela que dava para a rua onde havia crescido. E vocês querem que eu trabalhe neste caso? Queremos que você lidere este caso, Tomás corrigiu. Sob supervisão, é claro, mas como investigadora principal. A perspectiva era simultaneamente aterrorizante e emocionante. Por que eu? Por que não alguém com mais experiência? Porque você tem algo que experiência não pode ensinar, Tomás explicou. Você tem a perspectiva de uma vítima que se tornou defensora. Você entende a dor dessas famílias de uma forma que nenhum investigador profissional pode entender. Esperança voltou a se sentar, processando a informação. Se eu aceitar, o que isso significaria? Significaria que sua primeira missão seria viajar para Buenos Aires, conhecer a família, entender o caso completamente e desenvolver uma estratégia para expor os criminosos e recuperar o que foi roubado. Sozinha? Com uma equipe pequena mas experiente, Tomás assegurou. Incluindo um investigador da Interpol, um especialista em crimes financeiros e um advogado internacional. A ideia era intimidante, mas Esperança descobriu que estava mais emocionada que assustada. Quando precisariam de uma resposta? Você pode pensar sobre isso durante o voo para a universidade amanhã, Tomás disse. A doutora Martinez te dará todos os detalhes quando você chegar. Naquela noite, Esperança passou horas acordada em seu apartamento vazio, olhando para as caixas que continham toda a sua vida. Em uma delas estava a foto de seu pai em seu escritório, cercado por livros e documentos de casos que ele havia resolvido. Em outra estava o anel de casamento de sua mãe, esperando por um futuro que ela mal podia imaginar. Ela pegou uma das cartas que Eduardo havia deixado para ela, esta marcada, para abrir na noite antes de sua primeira grande decisão. Minha querida Esperança, a carta dizia, se você está lendo isto, significa que chegou a um ponto de virada em sua vida. Você está prestes a tomar uma decisão que definirá não apenas seu futuro, mas também o futuro de pessoas que você nem conhece ainda. As palavras de seu pai continuavam. Lembre-se de que cada grande mudança começa com um pequeno ato de coragem. O sussurro que você deu para salvar um estranho pode se tornar o grito de liberdade que salva milhares. Confie em si mesma, minha filha. Você tem dentro de si tudo o que precisa para mudar o mundo. E quando os momentos ficarem difíceis, e eles ficarão, lembre-se de que você não está sozinha. Você carrega comigo o amor de sua mãe, minha admiração e a esperança de todas as pessoas que você salvará. A carta terminava com: o mundo está esperando por você, Esperança. Não os decepcione. Na manhã seguinte, quando o táxi chegou para levá-la ao aeroporto, uma pequena multidão havia se reunido na frente do prédio para se despedir. Senhor Marcelo estava lá, assim como vários funcionários do restaurante, Vicente e Maria com sua filha e até mesmo alguns clientes regulares que haviam se tornado amigos ao longo dos anos. Não se esqueça de nós, Marcelo disse, abraçando-a com força. Impossível, Esperança respondeu. Vocês são parte de quem eu me tornei. Durante o voo, ela abriu o dossiê do caso argentino que a doutora Martinez havia lhe enviado. A família Herrera havia construído uma empresa têxtil ao longo de 3 gerações, empregando pessoas de sua comunidade local e mantendo tradições artesanais que remontavam a séculos. Então, 5 anos atrás, um grupo de investidores se aproximou oferecendo capital para a expansão internacional. Os contratos pareciam legítimos, foram revisados por advogados locais e prometiam transformar a pequena empresa familiar em uma corporação internacional. Em vez disso, os contratos continham cláusulas ocultas que permitiram aos investidores assumir o controle da empresa, vender todos os ativos e deixar a família com dívidas massivas.
200 famílias perderam seus empregos. Tradições centenárias foram perdidas quando a fábrica foi demolida. Mas o que mais tocou Esperança foi a foto anexada ao dossiê. Mostrava 3 gerações da família Herrera: avós, pais, filhos e netos, posando orgulhosamente em frente à sua fábrica. A semelhança com as fotos de sua própria família era perturbadora. Quando o avião pousou na cidade universitária, Esperança havia tomado sua decisão. A doutora Martínez a recebeu no aeroporto com um sorriso caloroso. Como foi o voo? Esclarecedor, Esperança respondeu. Doutora Martínez, sobre o caso na Argentina? Ah, então Tomás te contou. Isabela sorriu. E qual é sua resposta? Quando partimos para Buenos Aires, o sorriso da doutora Martínez se alargou. Que tal na próxima semana? Isso te dará tempo de se instalar, conhecer sua equipe e se familiarizar com os protocolos internacionais. Enquanto dirigiam pelas ruas da cidade universitária, Esperança olhou pela janela e viu jovens estudantes caminhando pelos campos, carregando livros, rindo com amigos, vivendo a vida despreocupada que ela nunca havia tido a chance de viver. Por um momento, ela sentiu uma pontada de nostalgia pelo que poderia ter sido. Mas então lembrou das palavras de seu pai. A verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que deixamos para trás. Ela não havia acumulado uma juventude normal ou uma vida sem tragédias, mas estava prestes a deixar para trás algo muito mais valioso. Um legado de justiça que protegeria incontáveis famílias de sofrerem o que a sua havia sofrido. Naquela noite, em seu novo dormitório universitário, Esperança escreveu uma carta para si mesma, uma tradição que decidiu continuar em honra a seu pai. Querida Esperança do futuro, hoje começou oficialmente sua nova vida. Você saiu de casa pela primeira vez, deixou para trás tudo o que era familiar e seguro, e embarcou em uma jornada que mudará não apenas sua vida, mas as vidas de pessoas ao redor do mundo. Lembre-se sempre de por que você está fazendo isso. Não por glória ou reconhecimento, mas porque há famílias como a dos Herrera que precisam de alguém que entenda sua dor e lute por sua justiça. Você carrega consigo o amor de um pai herói, a força de uma comunidade que acredita em você e a esperança de todas as pessoas que você ainda salvará. O mundo está esperando, Esperança. Não os decepcione. Com amor e determinação, Esperança do presente. Ela selou a carta e a colocou na gaveta, para ser aberta no dia em que se formasse no mestrado. 6 meses depois, Esperança estava sentada em um café elegante em Buenos Aires, observando uma família argentina celebrar enquanto assinavam documentos que lhes devolviam não apenas sua fábrica, mas também uma indenização substancial pelos anos de sofrimento. Os criminosos que haviam destruído a empresa dos Herrera estavam agora enfrentando acusações criminais em 3 países diferentes. Senhorita Santana, disse o patriarca da família, Dom Carlos Herrera, com lágrimas nos olhos, como podemos te agradecer? Você nos devolveu mais que uma empresa. Nos devolveu nossa dignidade. Esperança sorriu, lembrando-se das palavras que Tomás havia lhe dito meses atrás. Dom Carlos, a gratidão é minha. Vocês me permitiram honrar a memória do meu pai da melhor forma possível. E através da janela do café, ela podia ver a fábrica têxtil reconstruída, onde agora trabalhavam não apenas os 200 funcionários originais, mas também 50 novos empregados. A tradição centenária havia sido preservada e a comunidade inteira havia renascido. Seu telefone vibrou com uma mensagem da doutora Martínez. Esperança. Acabamos de receber 15 novos casos de 3 continentes diferentes. O Instituto Eduardo Santana está oficialmente se tornando uma referência mundial. Seu pai ficaria orgulhoso. De fato, nos 6 meses desde sua formatura, o Instituto havia crescido exponencialmente. O que começou como um programa acadêmico havia se transformado em uma organização internacional com escritórios em 8 países. Esperança havia liderado pessoalmente 4 investigações maiores, todas resultando em prisões e restituições significativas para as vítimas. Mais importante ainda, eles haviam desenvolvido um sistema de alerta precoce que identificava padrões criminosos antes que mais famílias fossem vitimadas.
O sistema já havia prevenido mais de 100 golpes em potencial. Naquela noite, em seu quarto de hotel em Buenos Aires, Esperança abriu seu laptop e começou a escrever seu relatório semanal, uma tradição que mantinha para documentar cada caso, cada lição aprendida, cada vida salva. Caso Herrera, resolução final. Ela digitou. Hoje, 3 gerações de uma família recuperaram não apenas seus meios de subsistência, mas também sua fé na justiça. Este caso me ensinou que crime organizado pode atravessar fronteiras, mas a determinação humana pode atravessá-las ainda mais rapidamente. Ela parou de digitar por um momento, olhando para a foto de seu pai que mantinha sempre em sua mesa. Papai, ela sussurrou. Conseguimos mais uma. Seu telefone tocou. Era Tomás, ligando de sua cidade natal. Esperança, tenho notícias, ele disse, sua voz cheia de emoção. O restaurante Vila de Ouro recebeu um prêmio nacional de responsabilidade social por inspirar a criação do Instituto Eduardo Santana. Senhor Marcelo está chorando de orgulho. Ela riu, imaginando seu antigo chefe tentando manter a compostura durante uma cerimônia oficial. E como estão as coisas por aí? Diferentes, Tomás admitiu. A cidade inteira mudou depois que sua história se espalhou. Temos jovens vindo de outras cidades especificamente para visitar o restaurante onde tudo começou. Alguns deles dizem que querem seguir seus passos. Isso é ao mesmo tempo maravilhoso e assustador, Esperança respondeu. Por que assustador? Porque significa que há mais famílias sofrendo do que eu imaginava, se tantos jovens se identificam com minha história. Tomás ficou em silêncio por um momento. Esperança, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você é feliz? Quero dizer, verdadeiramente feliz com a vida que escolheu? A pergunta a pegou de surpresa. Ela olhou ao redor de seu quarto de hotel temporário, pensou nos últimos 6 meses de viagens constantes, casos complexos e responsabilidades enormes. Sabe, Tomás, ela disse finalmente, há 3 anos minha felicidade estava condicionada a uma única coisa: fazer Armando pagar pelo que fez ao meu pai. Era uma felicidade pequena, baseada em vingança. E agora? Agora minha felicidade vem de algo muito maior. Cada família que salvamos, cada criminoso que paramos, cada tradição que preservamos, tudo isso me traz uma satisfação que eu nunca imaginei ser possível. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade. Papai sempre dizia que a verdadeira felicidade não vem de conseguir o que queremos, mas de querer o que temos. E eu tenho uma vida cheia de propósito, uma carreira que honra sua memória e a capacidade de transformar dor em esperança todos os dias. Isso soa como uma forma muito madura de felicidade, Tomás observou. É a única forma que importa, Esperança respondeu. E quando deito minha cabeça no travesseiro todas as noites, sei que meu pai está orgulhoso da mulher que me tornei. Depois que desligaram, Esperança voltou a escrever seu relatório, mas adicionou uma seção pessoal. Hoje completo exatamente 6 meses e 3 dias trabalhando como investigadora internacional. Neste período, aprendi que a justiça não é apenas sobre punir os culpados. É sobre restaurar a dignidade das vítimas, preservar as tradições das comunidades e criar sistemas que protegem os inocentes. Papai, se você pode me ouvir de onde estiver, quero que saiba que seu legado não morreu com você. Ele vive em cada família que salvamos, em cada criminoso que paramos, em cada jovem que se inspira a lutar pela justiça. Seu sussurro de amor e proteção ecoa agora ao redor do mundo, multiplicado em cada vida que tocamos. A garçonete que sussurrou para salvar um homem se tornou uma voz que grita por justiça em múltiplos idiomas e continentes. E isso é apenas o começo.
Зайдем, посмотрим, как у меня трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. И это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер,
Да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах. И что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету? Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,